Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula de matemática. Olha que coisa maravilhosa, coisa boa! Hoje nós vamos estudar somatório de termos da progressão. Na nossa primeira aula a gente estudou progressão aritmética. Lembra que a gente ia somando a razão, né? Na segunda aula, a gente estudou progressão geométrica, que a gente ia multiplicando a nossa razão, tá? Para descobrir os termos da progressão. E agora, a gente vai somar, vai descobrir qual é o total, né, de termos que a gente tem na nossa progressão. A professora, eu nem entendi as outras duas, a senhora já vai passando mais uma. Vida que segue, né, gente? Vocês vão entender sim. Assistam os vídeos com calma e depois tentem fazer as fórmulas no papel. Uma dica que eu sempre dou aos meus alunos é: vocês ficam com tanto medo do assunto ser difícil, que já colocam na cabeça que ele é difícil, e até quando a questão é fácil, ela se torna difícil, porque vocês já estão pensando que ela é. Então, vamos com calma, vamos na fé, e vamos fazer aqui nossa fórmula do somatório dos termos da progressão. Um professor, ao fazer isso com vocês, queria manter os alunos ocupados e mandou eles somarem do 0 até 100. Quanto é que dava do 0 até 100? Ele esperou, né, que eles ficassem, um tempão executando essa tarefa. Mas em poucos instantes, Gauss, que era um aluno, deu a resposta correta. Professor, dá 5.050. Como é que Gauss fez essa conta tão rápido? Ele somou todos os números de 1 a 100. Mas ele somou assim, 1 mais 2 mais 3 mais 4? Será que Gauss fez isso? Ele percebeu rapidamente que a soma de 1 a 100 dava 5.050, somando os termos de 2 em 2. Como assim? 1 mais 100 dá 101. 2 mais 99 dá 101. 3 mais 98 dá 101. E ele foi percebendo que se você fosse de 1 até 100... Aqui no primeiro termo, de 1 até 100, mais de 100 até 1, né? Ou seja, crescente aqui, né? Crescente e decrescente. Ele viu que todas as somas de 2 em 2 vai dar o quê? 101, tá? Então, sempre dava 101. Que menino esperto, né? Então, ele viu que para somar o número de 1 a 100 era só a gente somar 50 vezes 101. Ou seja, fazer 50 vezes 101, que ia dar 5.050, que era o resultado que estava todo mundo esperando. Então, a partir dessas observações, ele viu que para calcular a soma dos termos de qualquer progressão aritmética, que a gente chama de PA, intimamente, a gente precisava somar o primeiro termo com o último termo e depois multiplicar pela metade da quantidade de termos. Então, como é que ia ficar isso, tá? Vamos lá. Como é que ia ficar isso? Somatório de termos. S de N. Vai ser o quê? A1, que é o primeiro termo, mais a N, que é geralmente quem a gente está procurando, ou o último termo, vezes o N, que é o número de termos, tudo isso dividido por 2, tá? Ah, professora, eu não lembro dessas coisas, não. Lembra assim, que a gente está fazendo tanto em PA quanto em PG. A gente sabe que A1 vai ser o primeiro termo, a gente sabe que a N geralmente é quem a gente está procurando, e a gente sabe que N é o número de termos, tá? A única coisa nova que apareceu aqui foi o S de soma, tá? É a única coisa nova aqui. Então, vamos lá, O que é que a questão diz aqui na apostila? Página 11, Calcule a soma dos 12 primeiros termos da PA. A gente tem uma PA, os 12 primeiros. Que ele quer saber. A PA começa em 2, depois tem o 5, depois tem o 8, e aí a gente só tem 3 termos e ele quer a soma dos 12 primeiros termos. Quando a gente tem uma PA, quem é que a gente tem que achar? A primeira coisa que a gente olha para ela e acha é o primeiro termo, né, gente? Quem é o primeiro termo? É 2, né? Tá começando de 2, não tem confusão.
O primeiro termo é sempre quem começa primeiro. Então, é o 2. A1 é o 2. Como é que eu descubro a razão dessa PA? É só fazer 5 menos 2. Dá quanto? 3. 8 menos 5. Dá quanto? 3. Então, essa vai ser a minha razão, tá? Meu N. Quem é o meu N? Meu N vai ser o número de termos que ele está procurando, que é quem? Ele diz, faça a soma dos 12 primeiros termos. Então, os 12 primeiros termos, então ele está procurando o 12, tá? N igual a 12. Aí, eu tenho meus dados aqui, fico toda serelepe e vou jogar aqui na fórmula. Eu tenho A1, eu tenho N, e quem é o AN? Meu Deus, eu não tenho AN, né? Eu tenho que achar aqui. Então, a gente vai fazer o quê? Tá pensando que não ia usar, né? Vamos fazer a fórmula da PA, né, pessoal? AN é igual ao quê? A1 mais N menos 1 vezes a razão. A gente tem que descobrir o nosso AN. Quem é o nosso AN? A12, que a gente está procurando aqui, ó. O último termo da nossa PA, né? Então, A1, quem é? 2. Mais N menos 1, quem é N? 12. Menos 1 vezes, quem é a razão? 3. Então, A12, que eu estou procurando, que é o último termo. Quem é 12 menos 1? 11, né? 11 vezes 3. Então, A12 vai ser quem? 2 mais 11 vezes 3 dá 33. A12 vai ser igual a 35. Então, eu sei, tá? Que meu último termo, A12, vai ser 35. Então, eu já tenho todos os meus elementos para poder aplicar a fórmula da soma, tá, pessoal? Eu sei quem é A1, né? Que eu já me deu aqui na questão. Eu sei quem é a N, porque eu acabei de descobrir aqui, que é o A12, que é 35. Eu sei quem é o N, porque é o 12, a soma dos 12 primeiros termos. E o 2 já tá aqui, né? O 2 já é da fórmula. Então, a gente já pode aplicar o somatório dos termos, tá, pessoal? Então, eu vou aqui aumentar, dar um pause para vocês copiarem, né? Dá um pause aí. Já deu, copiou. Então, vamos aplicar a fórmula da soma. Olha que coisa linda, pessoal. A gente usou nossas fórmulas da primeira aula, né? Descobriu quem é o AN. Deixa eu botar só aqui do lado os valores pra gente não esquecer. A1 é 2, A12 é 35 e o N é 12, né? A razão é 3. Então, vamos lá. S12, ó, SN, quem é N? 12. É igual, quem é A1? 2. Quem é a N? A N é a 12. Quem é a 12? 35. Vezes o N. Quem é o N? 12. Tudo isso dividido por 2. Então, quem é a soma? 2 mais 35 vai ser 37, vezes 12, dividido por 2. Deixa eu fazer aqui minha cola, que vai dar o quê? 444 dividido por 2. Isso tudo vai dar 222, que vai ser a soma dos termos da minha progressão. Vou falar aqui para vocês o que é que vocês têm dúvida. Vocês não estão sabendo olhar para os dados que a questão te dá e colocar dentro da fórmula. Então, a gente, antes de tentar fazer a conta, a gente tem que saber quem é quem. Se vocês não souberem quem é quem, não adianta fazer a conta, porque não vai sair, né, gente? Então, vamos lá. A1 é sempre o primeiro termo. Sempre. Não tem desculpa. Não existe outra coisa para ser A1. A1 vai ser o primeiro termo da equação. Como é que eu acho esse primeiro termo? Ou ele vai te dar uma PA,
Ou ele vai dizer, sendo uma PA de termo, do primeiro termo 20. Ou ele te dá na questão, ou ele te dá uma PA escrita e você tem que saber qual é o primeiro termo, porque vai vir primeiro. Não tem desculpa. A não ser que ele esteja te pedindo para procurar o primeiro termo. Se ele estiver te pedindo para procurar, ele não vai te dar. Fora isso, ele sempre vai te dar. A N. Quando a questão está pedindo a N, o N vai ser sempre o número de termos. Como é que eu sei quem é N? Ele vai dizer, sendo uma PA de 8 termos. Então, você sabe que N é 8. Procure o 13º termo. Então, você sabe que N é 13, tá? Então, sempre que a questão disser isso, você vai saber quem é o N, tá? Que é o número de termos. O AN é o termo que a gente está procurando, geralmente. Então, se eu te dou uma PA assim, ó, 2, 4, 8, tá? Quem vai ser o A1? O 2. Quem é o A2? O 4. Quem é o A3? O 8. Quem é o A14? Vai ser o 14º termo, que eu ainda não sei quem é, eu tenho que procurar. Ou na fórmula, ou eu vou somando a razão 14 vezes. Quem é a razão? 4 menos 2 é 2. Então, eu sei que o quarto termo vai ser quem? 8 mais 2, 10, vai ser o meu A4. 10 mais 2, 12, vai ser o meu A5. E assim por diante, tá, pessoal? Então, vocês têm que entender, primeiramente, quem é A1, quem é A2, quem é A3, que vai ser cada númerozinho aqui da minha PA, nesse caso, tá? Então, pronto, professora. Já entendi quem são os termos. Pronto. Entendendo quem são os termos, você sabendo quem é quem, você só precisa agora substituir os valores que você achou aqui na fórmula, tá? Então, se eu sei quem é A1, A1 é 2. Então, onde tiver A1, eu boto 2. Meu AN, eu já achei pela fórmula da PA, que era A12, né? Meu AN eu achei, eu vi que era 35. Então, todo lugar que tiver AN, eu vou botar o A12, que eu sei que é 35. Que é o 12º termo. E todo lugar que tiver N, eu vou botar o 12, porque eu sei que N é igual a 12. Depois disso, pessoal, é só jogar na calculadora e ser feliz. Se você não quiser fazer conta de cabeça, porque depois de você substituir os números, não existe, não tem mais nada a fazer. O único erro aí é se a gente se perder, digitar errado, tal, fazer uma continha errada. Porque depois é só jogar na calculadora. E você pode jogar exatamente do jeito que tá aqui, ó. 37 vezes 12 dá o resultado, divide por 2. Já vai cair aqui, ó, no 222. Certinho, tá bom, pessoal? Dá um pause, copiou. Vamos lá. A soma dos termos de uma PG, né? A gente já viu aqui, era PA, né? Que é progressão aritmética. Agora a gente tem aula 2, PG, progressão geométrica, tá? Então, qual é a fórmula da soma da PG? S de N, que é o nosso velho conhecido, né? S de N é igual a A1, que é o nosso primeiro termo, vezes Q, que é a razão, Q elevado a N, tudo isso menos 1, tá? Dividido pela razão Q menos 1, tá, pessoal? Essa vai ser a nossa fórmula, tá? Fórmula da soma de termos de uma progressão geométrica. Aqui também não tem segredo. A gente já sabe quem é quem, ó. A1 é o primeiro termo, Q é a razão, N vai ser o número de termos e o 1 é o 1 mesmo. Então, não tem pra onde correr. Qual é a questão aí da página 12? Ele pergunta, calcule a soma dos 6 primeiros termos. Ó,
Vamos ler a questão primeira vez. Calcule a soma dos 6 primeiros termos da PG 1, 2 e 4. Li de novo para entender. Calcule a soma dos 6 primeiros termos da PG 1, 2 e 4. Agora, eu vou ler e vou separando, ó. Calcule a soma. Falou em soma, vou ter que usar essa fórmula. Por quê? Porque é a fórmula da soma. Calcule a soma, já sei que eu uso essa fórmula. Dos 6 primeiros, Quem é o 6? É o meu N, meu número de termos. Ele quer saber a soma dos 6 primeiros termos da PG. Então, eu sei que eu vou usar a fórmula de soma da PG. Aqui ela, ó. 1, 2 e 4. E assim por diante. Tá? Quem é o meu primeiro termo? Primeiro termo é sempre quem vem primeiro. Vai ser o 1, ó. A1 é 1. Quem vai ser a minha razão Q? É só eu dividir o segundo termo pelo primeiro. Então, 2 dividido por 1 dá 2. Minha razão é 2, tá, pessoal? E acabou, não preciso saber mais nada, tá? Aqui é tão bom a fórmula da PG que a gente não precisa ficar calculando o último termo. É só achar o primeiro e a razão, o N e ser feliz. Então, quem é que ele está procurando? A soma dos 6 primeiros termos, né? N vai ser quanto? 6. Quem é meu primeiro termo? É 1, né? 1 vezes. Abre parêntese. Quem é a razão? 2. 2 elevado a quanto? A 6, né? Menos 1, né? Tudo isso dividido por quem é que? 2 menos 1. Tá, pessoal? Então, minha soma, S6 vai ser igual a 1 vezes. Quem é 2 elevado a 6. É só eu fazer 2 vezes 6, pessoal? 2 elevado a 6? Não, né? Pelo amor de Deus, não matem uma professora do coração. 2 elevado a 6, ó. Ah, desculpa, né? A luz. 2 elevado a 6 é 64. Você vai fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes. Então, 64 menos 1. Quanto é 2 menos 1? 1. Ó, pessoal. Aqui eu nem preciso fazer mais tanta conta. Um em cima e um embaixo não influencia em nada, né? 64 menos 1 dá quanto? 63. E eu sei que as somas dos meus 6 primeiros termos da PG é igual a 63, tá, pessoal? Porque eu só fiz o quê? 64 menos 1. Esse 1 e esse 1 aqui não tem importância, né? Porque dividir por 1 e multiplicar por 1 não significa nada, né? Vai dar o mesmo número. Vou dar um pause aqui para vocês copiarem. Já copiou? Vamos seguir a explicação. Vamos lá. Outra questão aqui, ó. Existem bactérias que se reproduzem de forma extremamente rápida. Um exemplo é a bactéria que causa sífilis, que é chamada de Treponema pálido. Cada uma delas se transforma em 8 iguais no período de 1 hora. Se uma bactéria desse tipo começa a se reproduzir, quantas elas serão 12 horas depois? Supondo que nenhuma delas tenha morrido. Professora, essa questão aí eu não entendi nem a senhora lendo. Calma, meu povo. O desespero faz a gente ter dores de barriga desnecessárias. Vamos ler de novo aqui a questão. Existem bactérias que se reproduzem de forma extremamente rápida. Tá bom, isso aí não me disse nada. Um exemplo é a bactéria que causa sífilis. Também não me disse nada. Cada uma delas se transforma em 8 iguais. Já está me dizendo alguma coisa. Quer dizer que o quê? Antes eu tinha 1. Meu primeiro termo vai ser quem? Uma bactéria. Depois de 1 hora, quantas bactérias eu vou ter?
8. Ou seja, eu tinha uma, que era meu primeiro termo. Depois ela se transformou em 8. É o meu segundo termo. Se ela vai se transformando de 8 em 8, então, 1 hora depois, eu vou ter quanto? 8 vezes 8, 64. Depois, vezes 8, vezes 8, vezes 8. E assim por diante, tá? E o que é que a questão diz? 12 horas depois, né? Quantas elas serão? 12 horas depois, supondo que nenhuma delas tenha morrido. Aí você vem aqui todo alegrezinho. Eita, professora, eu só vou fazer aqui a fórmula da soma. Vou jogar aqui, vou achar quem é a minha razão, né? Vou jogar aqui na conta, vou fazer a fórmula da soma e vou ser feliz. Aí eu olho pra você e digo, não. A gente leu a questão, tá? Ela falou alguma coisa de soma? Falou, meu povo? Dá uma lida aí. Falou não. Ele quer saber quantas bactérias, né? Quantas bactérias a gente vai ter 8 horas depois. Minha gente, é só a gente usar a fórmula do termo geral da progressão aritmética. Quem lembra? Ninguém. Vamos lá. A N é igual ao quê? A1, que é o primeiro termo, vezes a razão elevada a N menos 1, né? Ele quer saber quantas bactérias vão ser 1 hora depois, ou 12 horas depois. Se eu sei que primeiro eu tinha uma bactéria, depois eu vou ter 8. 1 hora depois eu multiplico, né, por 8. Então, minha razão é quem? Razão é 8. Meu Q vai ser 8. E quem é o meu N? Ele quer saber quantas bactérias vão ser quantas horas depois? Meu N é 12. Tá? Então, eu já tenho todos os meus dados. Se meu N é 12, eu estou procurando a quem? A 12. Meu primeiro termo vai ser quem? 1. Minha razão vai ser quem? 8. Meu N é 12. Meu A12, então, vai ser quem? 1 vezes 8. 12 menos 1. 1 vezes 8 elevado a 11, tá, pessoal? 8 elevado a 11 é o quê? 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, 11 vezes. Que vai dar esse número aqui bem bonito. Que vocês podem conferir aqui na apostila, né? Olha quantas bactérias a gente vai ter 12 horas depois. É milhões? É 8.589.934,590, não, é 8 bilhões, 589.934.592 bactérias. É muita bactéria, né, gente? É demais. Mas é isso que a gente tem que ficar atento aqui. Dá um pause, copia. É isso que a gente tem que ficar atento aqui, pessoal. Nessas questões de somatório, tá? Ó, nem sempre a gente vai ter que usar as fórmulas de somatório. Ou seja, a gente estava estudando duas fórmulas. A fórmula do termo geral da PA, que era AN, é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. A gente usou a fórmula da PG, que é o quê? A1 vezes a razão Q elevada a N menos 1, que tá aqui. A gente viu a soma dos termos da PA e a gente viu a fórmula da soma dos termos da PG. Agora nós temos aí, ó, 4 fórmulas para a gente usar. Como eu quero ir para o céu, eu vou aqui dizer a fórmula que você vai usar em cada questão. Maravilhoso, eu mereço um presente. Então vamos lá, 1 não, 2. Então vamos lá, ó, questão 26. A questão 26, pega o caderno para anotar. Ele falou alguma coisa de soma? Dá uma lida aí, não falou. Ele quer saber quanto é que esse corpo vai percorrer no 12º segundo. Então, se ele não falou nada de soma, se ele não falou nada de total, então ele tá falando de PA ou PG. Quem é? Ele faz o quê, ó?
No primeiro percorre tanto, no segundo percorre tanto. Então, ele está falando de PA. Então, a questão 26, a gente vai usar a fórmula do termo geral da PA. Questão 27, a mesma coisa, a questão de financiamento de carro. A gente já fez essa questão na aula 1, então é PA. 28, um maratonista planejou seu condicionamento. Ó, correu um dia tanto, no outro dia tanto. Então, é PA também, tá? Não tá falando de total. Questão 29. Essa questão 29 é legal. Ela pergunta, ó, ao final desse rally, os pilotos percorreram um total de... Então, você vai usar a fórmula da soma. Mas antes de você usar a fórmula da soma, você vai ter que fazer a fórmula do termo geral da PA para achar o último termo, né? Então, pessoal, aqui na 29, você vai primeiro achar o último termo e depois você vai fazer a fórmula da soma. Questão 30, falando de quê? De dobro. Se tem dobro, se tem triplo, a gente sabe que é o quê? PG. Mas aqui é soma, né? Que ele pergunta o valor final do automóvel. Então, é a soma da PG. 31 também, ó. Ele pergunta do total e fala em dobro. Então, é soma do termo geral da PG. 32, ele fala em total e fala em triplo. Soma do termo geral da PG. 33, ele quer saber a soma dos 30 primeiros termos. Ele te dá o primeiro termo e te dá o último. Então, é soma da PA, questão 33. Questão 34. A soma dos 10 termos de OP é igual a menos 35. O último é igual ao número de termos. Qual é o primeiro termo? Essa questão 34 é maravilhosa. Quem conseguir fazer tem ponto extra para a prova. Ele quer saber quem é o A1. É tudo que eu posso dizer para vocês. Questão 35, ó. Questão 35 é bem parecida com essa das bactérias que a gente resolveu, tá? Questão 36. Número de frutos atacados pela praga. É soma também. Soma de quê, gente? PG, já tá falando na questão. Uma pessoa resolve guardar dinheiro obedecendo a PG. Total. Soma de termos da PG. Falou em PG, falou em total. É isso que a gente tem que fazer, pessoal. Ler a questão atentamente, tá? Comprei um terreno e vou pagar em 8 prestações. Ó, falou em prestação, a gente lembra de PA, mas não é. Porque, ó, tá falando de dobro. Dobro e perguntando o valor do terreno, tá? Então, a gente faz a soma também, eu acredito, aqui nessa 38 para achar o valor do terreno, tá bom? É isso, pessoal. Não vou responder questão da apostila, porque a gente já respondeu questões aqui de PA, já respondeu questões de PG durante as aulas, e a gente fez algumas questões de soma hoje para a gente testar a fórmula. Então, não esqueçam de mandar os cálculos para mim. Vamos separar. Se não a questão não está saindo pela fórmula, você lembra quem é o A1, quem é o N, quem é a razão. Vai procurando, que aí eu sei que a questão vai sair, porque depois é só substituir na fórmula e ser feliz, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.